O povo, retornamos para a segunda parte da aula, para não ficar vídeo tão longo, eu resolvi gravar em dois, mas a gente está finalizando já a primeira parte desse conteúdo, tá? Página 99, a gente está falando sobre o despertar revolucionário, a revolução na Inglaterra, um século antes dela se tornar a grande potência mundial no setor têxtil, né? Porque ela vai produzir muita roupa, ela vai abastecer, ela vai ter ali um mercado consumidor para além da Inglaterra, ela vai abastecer alguns países, né, na Europa. Isso vai gerar futuramente um conflito com a França napoleônica, porque Napoleão também quer levar a indústria francesa, né, a uma grande economia mundial, e ele tem a Inglaterra como um grande empecilho. Então, retornando, antes da Inglaterra se tornar tudo isso, ela teve um século também cheio, repleto de confusões, né? Eu diria que da morte da Elizabeth I até o final, até que a Revolução Gloriosa, né? Até 1689, por 89, praticamente 85 anos de conflito, né? Devido às questões de parlamento e monarquia, né? Os reis que assumiram depois da Elizabeth I queriam governar um regime absolutista. E aí eles enfrentaram um exército novo tipo, comandado por Oliver, o Grom Oliver, que vai ser o líder dessa revolução e que vai ali fazer a Inglaterra experimentar um pouco do que é a república, sendo que hoje a Inglaterra ela permanece sendo monarquia parlamentar desde o final dessa revolta, tá bom? Monarquia versus parlamento. Tá? E aí a gente está aqui já, ó. Vamos aqui. O Gronville se tornou o chefe do Conselho de Estado, como a gente tinha falado no slide passado, na aula passada, reprimiu rebeliões, instituiu os atos de navegações. O governo de Gronville foi se tornando um tirano à medida que a crise econômica se agravava. Oliver Gronville morre em 1658 e a República caiu. Em 1660, o filho dele, né, o Richelieu, não tinha a mesma lábia política, não tinha o mesmo controle político do seu pai. E aí, os presbiterianos, junto com as pessoas que defendiam, né, aquela Câmara de Lorde, né, aquelas pessoas que apoiavam o governo monárquico, acabaram se reunindo e colocando Carlos II, filho de Carlos I, que foi decapitado por Oliver Cromwell, no governo mais uma vez. É a restauração monárquica, tá? Muito cuidado com isso, tá bom? Com essas anotações aí. Restauração da monarquia. Página 99, gente, por favor. Página 99, deixa eu ver se me encaixa bem aqui em cima. Está certo. O governo de Carlos II e a Revolução Gloriosa. Nós tivemos já a Revolução Puritana, né, que foi a experimentação de um regime republicano, e agora nós vamos ter aí o governo de Carlos II. Como é que foi esse governo de Carlos II, gente? Vamos lá. Carlos II, primeiro parágrafo 99, foi coroado com o apoio da aristocracia, da alta burguesia. Em seu governo, o comércio e a indústria se expandiram com rapidez, a ciência foi estimulada a partir do livre pensamento, da experimentação de uma reforma educacional, mas os atritos continuaram entre o parlamento e o rei. Aí, isso que eu estou pedindo para vocês destacarem com a canetinha aí, são as duas últimas linhas do parágrafo 1º da página 99. Destaquem, eu vou pedir para ver os coraçãozinhos depois, tá? Vocês mandam no WhatsApp quando terminar a aula. Aí eu vou ver que se vocês assistiram mesmo, vocês mandaram essas fotos com os coraçãozinhos de onde eu mandei. Quem mandar mais rápido, eu vou dar um ponto na média. E isso só vai ver quem assistiu a aula. Então, nós vamos lá. Onde eu pedi para botar coraçãozinho, tem que ter colocado. Vou dar um ponto na média do próximo bimestre. Carlos II, vamos lá. Reinou com o apoio da aristocracia e da burguesia. Fez um governo voltado para o desenvolvimento do comércio e da indústria. Estimulou a ciência e a educação, entretanto, os conflitos continuavam. E aí, o Carlos II, ele faleceu e quem assumiu foi o irmão dele, Jaime I. Não façam confusão, tá? Quando a Elizabeth morreu, quem assumiu foi o Jaime I. Depois dele veio o Carlos I. Aí o Carlos II, que era filho do Carlos I, e agora veio o Jaime II, que é irmão do Carlos II. Em 1685, ele assume o trono, Jaime II, procurou beneficiar os católicos e se tornou impopular. Mais uma vez, os conflitos religiosos, meu povo. O período onde você junta política e religião, infelizmente, dá isso. Observem o Brasil atual. Tá? Não tenho nada contra nenhuma religião, mas política é uma coisa separada. A gente tem que pedir as bênçãos de Deus, mas não
dizer que governa em nome de Deus, mandando matar alguém, mandando armar a população. Isso não é um governo de Deus, eu tenho certeza que não. Então, vamos lá. Em 1685, assume o trono. Vamos ver o que ele fez? Segundo parágrafo, página 99. A restauração seguiu o seu curso. A restauração seguiu o seu curso com a ascensão do inglês em 1685, Jaime II, irmão de Carlos II, que morreu sem deixar herdeiros diretos. O monarca, favorável ao catolicismo, logo se tornou impopular, quando tentou isentar os católicos do pagamento de taxas impostas a eles por motivos religiosos, e indicou algum de seus líderes para cargos importantes do governo. Jaime II foi deposto do trono pela Revolução Gloriosa. Mais uma vez, tiraram um rei do poder da Inglaterra. E agora, gente, tira rei, bota rei, tira rei, bota rei, república é proclamada. O que aconteceu? Olha o nome, Revolução Gloriosa. O que quer dizer isso? Não houve conflito armado. Foi feito simplesmente um acordo. O Jaime II tentou privilegiar católicos, dizendo que eles não pagariam impostos. Tu imagina a confusão que gerou. Na Inglaterra, mais uma vez, que tem anglicanos, que tem puritanos, que tem pré-vestinianos. E aí? E aí que foi feito um acordo. Para não ter crise, para não ter briga, era muita oposição ao que ele tinha feito. A Inglaterra é muito protestante, então eles fizeram o seguinte acordo. O parlamento estabeleceu um acordo com o protestante Guilherme de Orange, chefe de governo da Holanda e casado com Maria Stuart, filha mais velha de Jaime II, ou seja, o trono ficaria na família. Era o genro que iria assumir, Guilherme de Orange, tá? Filha de Jaime II, Guilherme assumiu o trono inglês como Guilherme III, com um novo regime político, monarquia parlamentar. Esse terceiro parágrafo a gente pode colocar na nossa prova tranquilo, muita atenção a isso, tá bom? Entre as leis estabelecidas nesse período destacavam-se, eu estou continuando, é o quarto parágrafo, a Declaração dos Direitos, né, abriu a Fivais, acho que se pronuncia assim, penso eu. O ato de tolerância concedeu liberdade religiosa aos cristãos, exceto aos católicos, olha só, poderia ter liberdade religiosa, mas não pode ser católico. Por sua vez, a Declaração de Direitos foi um conjunto de leis que, entre outras medidas, instituiu um tribunal para julgar os indivíduos. Além disso, o rei perdeu a prerrogativa de suspender execuções de leis e implementar impostos sem a permissão do parlamento. Como exemplifica o texto a seguir. O que é isso, gente? Gente, foi implementada a monarquia parlamentar. O rei só governa se o parlamento deixar. O rei só pode fazer alguma coisa ser lei, ele pode até ter a iniciativa de transformar, de fazer a lei, mas ele só faz isso se o parlamento permitir. Tá? O rei não pode criar imposto sem o consentimento do parlamento, e dentre outras coisas. Se não, vejamos para finalizar isso. Ó, olha o que está escrito na página 99, são vários artigos dessa lei agora que vai encerrar os conflitos na Inglaterra nessa primeira fase. Os ditos lordes espirituais e temporais e comuns, agora reunidos com plenos poderes e livres representantes desta nação, declaram, ou seja, voltaria a existir as duas câmaras, Câmara dos Comuns e Câmara dos Lordes, que o suposto poder real de suspender as leis ou a execução das leis sem o consentimento do parlamento é ilegal. Tudo que ele faz precisa que o parlamento autorize. Segundo artigo, que o suposto poder da autoridade real de dispensar leis ou executar leis, ou de executar leis como for usurpado e exercido no passado, é ilegal. Tudo que o Carlos I, o Jaime I, Jaime II e o Carlos II fez, foi ilegal. Não existia mais na Inglaterra, não tinha mais como existir isso, tá? Legalmente estava instituído em lei. Quarto, que é ilegal toda cobrança de impostos para a coroa sem o concurso do parlamento, sem escutar o parlamento, sob pretexto de prerrogativa, ou em época e modo diferente designados por ele próprio. O rei não poderia dizer, em período de crise eu posso aumentar o imposto. Não, tem que perguntar ao parlamento. É igual ao posto piranga. Que os súditos têm direito a apresentar petições ao rei, sendo ilegais as prisões ou vexações de qualquer espécie que sofram por esta causa,
Ou seja, as pessoas podem ter o direito de pedir, né? Olha, eu cometi esse crime, mas eu quero conversar, porque você está entendendo assim? Conversar, ter o direito de ser ouvido, né? Antes de ser preso. Não passar por vexações. Que o recrutamento e a manutenção do exército no rei, em tempos de paz, sem o consentimento do parlamento, é contrário à lei. Ou seja, o rei não poderia chamar o exército para fazer algo para ele sem que o parlamento permitisse. Desse momento, a Inglaterra entrega os poderes e o mando, vamos dizer assim, do exército para o parlamento, tá? É mais fácil o parlamento convocar o exército do que o rei. Era bom se acontecesse no Brasil, atualmente, porque a confusão está grande. Sexto, que o recrutamento e a manutenção de um exército do rei em tempo de paz sem consentimento do parlamento é contrário à lei. Repetir. Sétimo, que os súditos protestantes podem ter para sua defesa armas conforme sua condição e permitidas pela lei. Ou seja, todo mundo poderia andar armado, se você não sabe por que os norte-americanos já andam armados, e você fica dizendo, nos Estados Unidos pode andar armado. Pois é, desde sua origem, eles já andavam armados, para quem não sabe, eles foram colônias dos ingleses. Oitavo, que a liberdade da palavra, dos debates, ou procedimentos no interior do parlamento não podem ser obstados ou opostos em discussão em nenhum tribunal ou qualquer que seja o próprio parlamento. Né? Os debates, aqui vai surgir as prerrogativas deles poderem falar, né? Se um parlamentar falar alguma coisa contra o outro, dificilmente isso vai virar crime, porque ele está dentro, ele está sendo protegido pelo local que ele está, ele tem a liberdade de expressão dentro daquela casa, tá bom? E a última, que as eleições dos membros do parlamento devem ser livres. Olha, e aqui a gente finaliza com o retrato, né, de Guilherme Orange, o genro, então, do Jaime II, que tentou dar aí algumas prerrogativas para os católicos e se deu bem mal, perdeu aí o trono, e isso é chamado de Revolução Gloriosa, pois não houve conflito, ok? Vamos lançar aqui um pequeno desafio. Eu não vou publicar isso em canto nenhum, mas eu vou jogar minha aula amanhã, precisamente 8h55, 9 horas, né? De 9 até as 10. Então, eu vou passar aqui uma atividade para vocês. Na próxima aula, a gente vai ver isso mais aprofundado. Mas eu vou passar... Eu que nem tenho. Vou acabar ficando sem passar, né? É porque os conteúdos, as questões estão mais voltadas para a Revolução Industrial. Mas vamos finalizar essa primeira parte. Não vai ter atividade para casa, vai ter que ter, porque tem que ter uma atividade, eu tenho que dar presença. Desculpa. Página 105, tá? Página 105. Eu vou deixar marcadinho. Agora eu vou dizer o seguinte. Os 3 primeiros alunos que assistiram de vez à aula e tiverem marcado os corações onde eu pedi, eu vou estar dando 1 ponto na média, só para ver se vocês assistem mesmo essas aulas, tá bom? Pessoal, beijos. Página 105 a 3. A gente se encontra na próxima aula. Façam as atividades porque elas valem as presenças, ok?